quer ver. Olá, muito bom dia. A perseguição aos cristãos é uma realidade em muitos pontos do globo. Nos últimos meses chegam relatos de histórias dramáticas vividas no Médio Oriente, nomeadamente na Síria e no Iraque. Neste programa analisamos a situação vivida nestes países pelo testemunho de líderes cristãos que procuram por todos os meios salvaguardar a permanência e a vida das minorias cristãs. Há no mundo uma guerra não declarada que raramente ganha corpo nas manchetes dos jornais ou aparece nas reportagens das televisões. É a perseguição aos cristãos. No mais recente relatório sobre liberdade religiosa, publicado há dias pela Open Doors, uma organização de apoio a cristãos perseguidos, calcula-se que o número de cristãos mortos pela sua fé quase tenha duplicado em 2013. Segundo esta organização, no ano passado contabilizaram-se 2.123 mortos. Destas, mais de 1.000 ocorreram na Síria. Mas é preciso não se ficar iludido com estes números. Eles traduzem apenas aquilo que é possível contabilizar através do que foi sendo publicado nos meios de comunicação social. Segundo a agência de notícias Reuters, por exemplo, citando outras organizações, terão morrido no ano passado, vítimas de perseguição ou intolerância religiosa, mais de 8.000 cristãos. Esta é uma dura realidade em 111 países. Ainda segundo a Open Doors, no ano passado, mais de 100 milhões de cristãos foram perseguidos de alguma forma por causa da sua fé. Mais de 100 milhões. Este é o mapa da intolerância. Não deixa margem para dúvidas. Em alguns países, professar publicamente a fé em Cristo significa arriscar a própria vida. A perseguição aos cristãos traduz-se em ataques contra igrejas, escolas, locais de culto. Pode implicar prisões arbitrárias, ameaças, torturas. Significa sempre medo. Às vezes, obriga os cristãos a fugir. Por vezes, acaba na morte, no assassinato. Só na Coreia do Norte, o país onde a perseguição aos cristãos é mais brutal, onde possuir uma Bíblia, por exemplo, é suficiente para ser condenado à prisão, calcula-se que estejam presos em campos de concentração, neste momento, entre 50.000 a 70.000 cristãos. Coreia do Norte, Somália, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Egito, Nigéria. Estes são alguns dos piores países do mundo para os cristãos, segundo este relatório da Open Doors agora publicado. Em muitas das histórias de perseguição que ocorrem nestes países, há um denominador comum. Essa perseguição é levada a cabo por grupos radicais islâmicos. Na Nigéria, o tristemente famoso grupo Boko Haram é exemplo disso. Mas voltemos à Síria. Segundo este relatório, na Síria, outra guerra avança na sombra da guerra civil. A guerra contra a Igreja. Saïeda Warsi, advogada muçulmana, ministra com a pasta da fé e das comunidades no governo britânico de David Cameron, tem denunciado os sistemáticos ataques contra as comunidades cristãs no mundo e tem alertado os governos ocidentais para a necessidade de uma ação coordenada para a proteção dos cristãos em países como a Síria, Egito ou Iraque. Recentemente, numa conferência na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, Warsi disse mesmo que as minorias cristãs enfrentam perigo de extinção no Médio Oriente.
mass exodus is taking place on a biblical scale. And in some places there is a real danger that Christianity will become extinct. Existirá mesmo o perigo real do cristianismo desaparecer em alguns países do mundo? Concentremo-nos no Médio Oriente. Esta região do globo perdeu centenas de milhares de cristãos só na última década. No Iraque, por exemplo, o número de cristãos passou de 1,4 milhões para 300 mil, segundo o relatório Perseguidos e Esquecidos, publicado em 2013 pela Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, outra instituição que trabalha precisamente no apoio aos cristãos perseguidos no mundo. No final do ano passado, num encontro com os patriarcas da Síria, Irão e Iraque, o Papa Francisco lançou um grito de alerta para o que se passa nesta região. Não nos vamos resignar a imaginar um Médio Oriente sem cristãos, disse o Papa. Pouco tempo depois, por coincidência, a Fundação AIS convidou precisamente 2 bispos do Iraque e da Síria a visitarem Portugal para darem conta, de viva voz, do que se passa nos seus países. Samir Nassar é o arcebispo maronita de Damasco. Nas suas palavras está escondido todo um cotidiano de violência, de medo e de morte, que é o resultado de uma guerra civil que está a dilacerar o país e que já causou mais de 130 mil mortos e obrigou a um êxodo nunca visto das populações civis. Calcula-se que haverá mais de 6 milhões de refugiados que foram forçados a deixar as suas casas, as suas terras, a abandonar tudo. Destes, mais de 2 milhões fugiram mesmo da Síria e estão em campos provisórios de acolhimento em países da região, provocando uma crise humanitária sem precedentes, segundo as Nações Unidas, que tentam agora prestar apoio direto a mais de 9 milhões de pessoas, metade das quais são crianças. Samir Nassar, o bispo, tem, no entanto, outros números. Ele fala até de uma tragédia maior. Nassar assegura que há já pelo menos 12 milhões de refugiados. Maintenant, c'est une guerre sans cesse, continue depuis 3 ans. C'est beaucoup, on n'a jamais vu ça. Donc tous les jours, les combats, les morts, les réfugiés, les destructions, c'est lourd à assimiler. Qui va supporter 12 millions de réfugiés? Quando chegou a Damasco, há 8 anos, Samir Nassar foi confrontado com inúmeros refugiados iraquianos que enchiam então as suas igrejas, em fuga também de um país em guerra. O que o arcebispo nunca imaginou é que os sírios iriam conhecer também eles essa terrível experiência. Je suis arrivé à Damas en 2006, archevêque de Damas en 2006, et il y avait dans nos églises à Damas plein de réfugiés irakiens. Les réfugiés irakiens étaient là et remplissaient nos églises. Et les chrétiens de Syrie me disaient à l'époque, en regardant ces réfugiés irakiens, ils ont dit, aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous. Demain c'est nous. Et moi je leur disais, jamais la Syrie ne bouge, c'est un pays tranquille, pas question. Et voilà le sentiment populaire de ces pauvres chrétiens qui regardaient les réfugiés irakiens passer devant eux, et la catastrophe est arrivée à nous. Dom Shlemon Barduni, bispo auxiliar dos caldeus de Bagdá, foi o outro prelado a visitar Portugal a convite da Fundação AIS. Tal como na Síria, também o Iraque viveu os dias de ferro e fogo. Também no Iraque, os cristãos estão num permanente sobressalto. Segundo o relatório da Open Doors, a cada 2 ou 3 dias, um cristão é assassinado no Iraque. Estes são números perturbadores. In generale, possiamo dire che la situazione non è buona. In alcuni casi drammatica, certamente. Ciò che succede in Siria, ciò che succede in Iraq, in Egitto, certamente non è facile. Fustigado por uma onda de terror, o Iraque parece não conseguir conhecer de novo dias de paz. Tal como os sírios, são milhares os iraquianos que sentem a necessidade de abandonar o país. Na Síria, o regime de Bashar al-Assad é combatido por diversos grupos rebeldes que, por sua vez, também se combatem entre si. É um mundo inteiro com o dedo no gatilho, onde parece que tudo vale
e onde não há qualquer respeito pela vida humana, mesmo que sejam mulheres ou crianças. A Síria é a consequência mais trágica da chamada Primavera Árabe, que deflagrou no final de 2010, inicialmente como grito de revolta contra décadas de ditadura na região e que se veio a converter em autênticos banhos de sangue. Os cristãos estão a pagar um preço incrível pela onda de violência que se gerou no Médio Oriente. Pour le moment, bien sûr, les chrétiens en soi ne sont pas visés dans cette guerre, mais ils payent la facture, étant donné qu'ils vivent entre deux feux et qu'ils subissent les conséquences de la violence. Alors, il y a un exode, un mouvement d'exode qui touche non seulement les chrétiens, les musulmans surtout avant. Jorge Sampaio, ex-presidente da República, foi um dos promotores da plataforma global de ajuda de emergência para os estudantes sírios. No meio da guerra, milhares e milhares de jovens deixaram de poder estudar. Deixaram até de ter escolas, também elas completamente destruídas por bombardeamentos e terríveis combates. Pode dizer-se, uma geração perdida na Síria. Não é só o país que está destruído, é o futuro da Síria que está em causa. Esta plataforma, de Jorge Sampaio, visa procurar dar bolsas de estudo em diversos países para que alguns jovens, pelo menos, possam prosseguir os seus estudos, possam continuar a estudar. É, afinal de contas, apenas uma gota num oceano de tragédia. São coisas inimagináveis que estão a acontecer, perseguições religiosas de todo o tipo, porque apesar do regime sírio ser uma ditadura, a verdade é que havia uma grande mistura de fés religiosas, nas religiões, etc., que estão todas umas contra as outras, umas estão a ser defendidas por aqueles que são, afinal, o exemplo da ditadura, outras não, outras estamos a assistir a uma guerra entre sunitas e xiitas, com repercussões em toda a zona. Portanto, é um conflito que ultrapassou já muito a própria Síria e está a influenciar de uma forma brutal tudo aquilo que está a acontecer naquela região. Marcelo Rebelo de Sousa, professor universitário, tem acompanhado com preocupação a evolução dos acontecimentos no Médio Oriente e o que isso representa de perigo potencial para os cristãos. Os milhões de refugiados são hoje uma das faces mais visíveis da violência dos confrontos que sacodem a região. Não estamos perante uma guerra mundial como noutras eras, não estamos perante sequer o afrontamento de dois blocos como aconteceu com a Guerra Fria, com guerras regionais, mas estamos perante uma pulverização de conflitos que justificam um número sem precedente de refugiados, migrações intensas, sociedades dizimadas, e isto está a acontecer naturalmente em vários continentes, mas de uma forma muito intensa, muito intensa, nos continentes asiático e africano. E de uma forma ainda mais intensa no próximo e no Médio Oriente. Esta é uma situação, diz Marcelo Rebelo de Sousa, de que se fala pouco. O professor lembra os constantes apelos à paz do Papa Francisco, mas recorda que todos os dias as televisões e os jornais dão notícias de ataques, de atentados bombistas no Iraque, na Síria, no Líbano, no Egito, por exemplo. Mas são muito raras as notícias, ou são mesmo quase inexistentes, as referências aos cristãos, tão fortemente atingidos por esta onda de violência. Situação de que se fala pouco, que é a situação da própria Igreja Católica, ou se quisermos mais genericamente, das igrejas cristãs, que estão a sofrer perseguições muito intensas nos últimos anos, no Próximo e no Médio Oriente. Fruto dos confrontos que seguiram à queda de ditadores, fruto de conflitos muitas vezes religiosos, ou se não são religiosos, doutrinários e ideológicos, de repente as comunidades cristãs viram-se, no fundo, entaladas nesses conflitos, nessas querelas, e foram vítimas, e estão a ser vítimas, de perseguição sistemática, com a destruição de igrejas, com a perseguição nos próprios templos, com, no fundo, até o atingir as comunidades em termos físicos, pessoais. E isto, que teve já uma expressão muito intensa no Egito, acabou por ter uma expressão também muito intensa na Síria, no meio daquela guerra civil. E a Igreja Católica
que não quer pôr-se em bicos dos pés, nem quer fazer disto um caso, no entanto, não pode ignorar. E ao mesmo tempo que se apela à paz e se trabalha pela paz, no entanto, tem-se a noção exata de que neste momento existem muitos cristãos, nomeadamente muitos católicos, que estão a ser objeto de uma perseguição fundamentalista, como noutros tempos a Igreja Católica ou a cristandade foi acusada legitimamente de estar a fazer perseguições fundamentalistas. E isso não é a única razão na mensagem do Papa, mas é uma chamada de atenção que não tem sido feita e que tem a ver com o apelo do Papa relativamente à paz. Os ataques aos cristãos remetem para a questão da liberdade religiosa. Sem essa liberdade, não há paz. Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, diz mesmo que a paz entre religiões é fundamental para haver paz no mundo. Por isso, o que se passa no Médio Oriente é tão importante. Sem liberdade religiosa não há paz. Várias reflexões encontramos que nos dizem que a paz no mundo tem que ser a paz entre as religiões, entre os povos e entre as culturas. E o Papa tem-o afirmado com muita clareza. E é absolutamente fundamental. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, e a liberdade religiosa é, muito claramente, a liberdade de ter ou não ter religião, mas é a liberdade de poder partilhar esta relação libertadora com a transcendência. Apesar de tudo, para Oliveira Martins, estes episódios de violência e de perseguição não permitem concluir por si que se esteja perante uma estratégia global contra os cristãos. Porém, os sinais são mesmo muito inquietantes. Eu diria que o grande risco que neste momento existe é um risco global relativamente à paz. A perseguição dos cristãos é algo que se insere num conjunto muito preocupante relativamente à preservação da liberdade, da justiça e da paz. A perseguição dos cristãos ou a perseguição de quaisquer fiéis de qualquer religião afeta fortemente aquilo que é o valor fundamental do cristianismo, que é a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade é inviolável. E essa dignidade é universal. O bispo auxiliar de Bagdade, Dom Shlemon Vardouni, sublinha que, de facto, no seu país, nos dias que correm, não se pode falar em perseguição explícita aos cristãos. Porém, na prática, são muitas as notícias de assassinatos, de atentados, de violência. De uma violência que tem a assinatura quase sempre de grupos radicais. Chiaramente, diciamo, non c'è una persecuzione chiara, aperta contro i cristiani, ma ciò che avviene qualche volta quando c'è un po' di debolezza del governo, succede che quelli fanatici si mostrano contro i cristiani per perseguitarli. Ma in genere dal governo non c'è questa persecuzione. Ma difatti vediamo uccidere vescovo, uccidere altri sacerdoti, la chiesa della nostra Madre di Salvezza. Os dois bispos que visitaram Portugal a convite da Fundação AIS não têm dúvidas de que se assiste no Médio Oriente, mas também em África e noutras regiões do mundo, a uma escalada de violência promovida por radicais islâmicos que têm uma visão fundamentalista da própria religião. O perigo, alertam, não é apenas para os cristãos, mas também para os muçulmanos moderados. Certamente sono un pericolo per la gente. Oggi cominciano i cristiani, domani diranno ai musulmani che non sono d'accordo con loro, anche bisogna eliminarli, come sta succedendo in alcuni posti. Para Dom Samir, a guerra civil na Síria é misteriosa e revela a complexidade do puzzle religioso, étnico e até político e estratégico que se confronta no país e que extravasa claramente as suas fronteiras. C'est une guerre mystérieuse, vous savez pas, en Syrie, cette guerre, il n'y a pas seulement le pouvoir et les rebelles. Il y a plusieurs groupes, on ne sait pas, il y a une multitude de groupes
qui font la guerre en Syrie, et même des pays étrangers qui envoient des combattants pour se battre en Syrie. Falar em igreja perseguida, em atentados, mortos, sequestros e em violência soa estranho. Num país como Portugal, onde a liberdade religiosa é total e ninguém é perseguido por causa da sua fé. A Fundação AIS convidou estes dois bispos a visitarem Portugal para darem a conhecer, de viva voz, a realidade da igreja perseguida, da igreja que passa fome, que precisa de ajuda, da igreja que sofre. Mas será que os portugueses se deixam comover com estes testemunhos? Os portugueses deixam-se comover por estes testemunhos e ficam sensibilizados com todas estas situações que são descritas por estes testemunhos e de facto têm aderido muito a esta causa, o apoio a esta causa destas pessoas que vivem nestas situações dramáticas que ouvimos. E de facto, apesar de termos tido vários apoios, continuamos a necessitar de apoio, uma vez que os pedidos que nos chegam são diários e as necessidades são cada vez mais, com todas as notícias que nos vão chegando e que percebemos que é preciso ainda apoiar mais. Por isso temos um número de telefone que quem nos está a ouvir, está a ver, pode ligar, e é também uma forma de contribuir, que é para o número de telefone 760 450 190, que nos pode ajudar também a continuar a estar presentes e a estar mais presentes, porque as necessidades de facto são muitas no terreno. Perante a impotência de todos os argumentos, perante a violência das armas, do fanatismo dos combates, os cristãos estão a ficar numa posição cada vez mais frágil, mais insegura. Perante a destruição, resta o quê? La Syrie existera toujours, mais il faut beaucoup de travail pour reconstruire, et surtout pour reconstruire la confiance entre les composantes du peuple syrien. Et là, il faut beaucoup prier pour ramener la paix et ramener le dialogue. Il faut qu'on apprenne à s'écouter, à se respecter, la différence et le pluralisme et la liberté religieuse. Però devono essere uniti, devono lasciare tutti gli interessi fuori, perché Europa, cosiddetta cristiana, ma dov'è il cristianesimo? Noi abbiamo guerra delle armi, qui c'è la guerra contro il feto, contro il bambino, contro la famiglia e altre cose, con le armi della droga. E quindi Europa deve stare attenta anche, perché senza bambini, dopo 20-30 anni, dove giovani? Dico, voi potete fare, come ho detto ieri, prima pregare per la pace, poi fare propaganda contro le armi, poi parlare ai nostri parlamentari di fare tutto il loro possibile per la pace. E il bene, come ho detto prima, adesso, il bene di quelle nazioni, non per il nostro, perché c'è tanto interesse. Io penso, un po' il mio punto di vista piccolo, se non ci fosse il petrolio in Iraq, non sarebbero tutte queste cose. O que se passa no Médio Oriente, no Iraque ou na Síria interpela-nos, não nos pode deixar indiferentes. Nós ouvimos há pouco a Catarina Martins, a diretora da Fundação AIS em Portugal, a pedir ajuda porque são cada vez mais e maiores os pedidos de ajuda que chegam a esta instituição que ajuda os cristãos que são vítimas da intolerância religiosa ou que são perseguidos. Este desafio, este apelo, dirige-se a todos nós, dirige-se também a si. Histórias de perseguição vividas no Médio Oriente, a reclamar ajudas que permitam a permanência de minorias cristãs na região. O programa 60 × 7 regressa de hoje a 8 dias. Até lá, votos de um bom domingo e de uma ótima semana.